Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 12 de fevereiro de 2026 e o título é Quebre padrões que te machucam. Vivemos tempos insanos em que muitas regras são criadas ao sabor dos ventos. Justamente em um momento em que as consciências estão se expandindo e buscando o equilíbrio em todos os setores da vida, o caos da atualidade vem nos atropelando a fim de causar confusão e insegurança. Em um momento são traçados padrões de saúde que logo em seguida são totalmente invertidos. Por exemplo, uma hora o café é um saudável estimulante, no instante seguinte o pior dos vilões. Assim como já fizeram com os ovos, que já foram demonizados como causadores de danos à saúde e depois exaltados como um dos melhores alimentos. Até com a água criaram polêmica. Enquanto uns cobram que se beba litros de água, outros alertam para os riscos do excesso. E nós, muitas vezes, nos sentimos como um peão rodando loucamente em meio a tantas fórmulas infalíveis. E no final das contas, com tanto ruído externo, acabamos não fazendo o que deveríamos. Somos seres individuais com características únicas e necessidades específicas. Portanto, não há uma fórmula pronta. Podemos buscar certas orientações e informações, mas é imprescindível utilizarmos o nosso filtro e escolhermos o que nos faz bem de uma forma leve. Não existe padrão, uma vez que não somos robôs, não fomos produzidos em série. Há que se quebrar o apego a modelos que nos são impostos, principalmente com a velha e boa, com a velha e boa narrativa de que é para o nosso bem. Cada vez que aceitamos nos contorcermos para caber em espaços que não foram feitos para nós, nos machucamos, causando dor e sofrimento a nós mesmos. É como se entregássemos um chicote em mãos alheias para usá-lo contra nós. A vida nos pertence, assim como as escolhas. Não force o que não te traz conforto e alegria. Se não te faz sentir paz, não é para você. Nem sempre o que é bom para os outros também será para nós. O segredo é aprender a se ouvir e se presentear com o que ressoa com seu corpo e energia. Se te faz sorrir, se te traz leveza e paz, segue em frente. Tome posse do chicote e do controle e corte tudo o que trava o seu caminhar. Aprecie e ame ser quem você é, certo? Então vamos lá. Isso é algo assim que tem horas, né, que a gente fica perdido, né, gente? Porque cada hora é uma mudança aí, né? Então, quando eu citei esse negócio do café, então tem horas que eles falam, não, o café é bom porque estimula a memória, não sei o quê. Aí, dali a pouco, fala que o café é ruim por uma série de coisas, por causa da cafeína, que faz mal, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Causa ansiedade, um monte de coisa. Assim, a gente tem que ter ali, né, parcimônia, tem que saber analisar como aquilo traz resultados para a nossa vida, como que isso funciona para a nossa vida. Tem gente que, eu, por exemplo, ai, de manhã você não tomar um cafezinho, gente, né? Então, assim, é algo que já faz parte, assim, da minha rotina, do que funciona para mim, né? Do que me ajuda a despertar de manhã, a estimular, né? Tem gente que não gosta de café, não toma café. Assim como dos ovos também, né? Teve uma época que falava, não pode comer ovo, que aumenta o colesterol e não sei o quê. E hoje, principalmente, os médicos integrativos exaltam as qualidades, né? Fala que o ovo é vida, né? O ovo é um dos melhores alimentos, né? Que tem muitas nutrientes, muitas proteínas que fazem bem para o nosso organismo. E que a gente deve, sim, incluir na nossa dieta. Aí água, né, também, aí fica, tem que tomar 2 litros de água, 3 litros de água. Isso é individual, é de cada um. Porque tudo que é em excesso faz mal. Então a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. E o equilíbrio que faz sentido e que dá resultado na nossa vida. Então tem coisas que faz bem para os outros e que não é bom para a gente. Até os médicos, hoje em dia, essa questão da água, eles estão falando, você tem que observar as reações do seu corpo. Né? Como é que
ele reage a determinadas quantidades de água, né? Você tem que analisar como aquilo está, o que ele está causando no seu organismo, e dá para a gente avaliar, né? Tudo é a gente observar como o nosso organismo reage. E nós somos pessoas individuais, né? Nós somos indivíduos. Então não dá para você falar que todo mundo tem que se alimentar dessa forma, todo mundo tem que tomar determinada quantidade de água. Depende muito da rotina daquela pessoa, né? Tem gente que pratica atividade física, outros não. Então já não dá para você ter uma fórmula aí para dois tipos de pessoas, né? Se uma é sedentária e a outra pratica, já tem que ser diferente, né? A quantidade de alimento, de água. Há um tempo atrás eu assisti uma live com o Dr. Paulo Porto de Mello, se eu não me engano, esse é o nome dele. Ele falando do sódio, que era uma coisa que eu não sabia. Que a gente sempre, né, a maioria dos médicos fala, não pode consumir sal, o sal aumenta a pressão arterial e não sei o quê, né, principalmente pessoas que são hipertensas, mas também a carência, aí tem gente que fala assim, então vou tirar o sal, porque faz mal, e aí a baixa de sódio no organismo também é gravíssima, e tem gente que vai parar no hospital por conta disso. Então, é o equilíbrio. Reduzir, mas não exterminar, porque a gente precisa do sódio também. E era algo assim que realmente eu não sabia disso. E coincidentemente, né, coincidência não existe. Umas 2 semanas depois, uma amiga, né, que a gente estava na aula de atividade física tal, comentando que o marido dela tinha sido internado por conta da baixa de sódio e ficou assim. E aí você só pode repor realmente, acho que é por via intravenosa, não sei, aí tem que ficar internado, porque aí é um processo extremamente delicado e só mesmo num hospital para que se pode fazer isso, né? Então, assim, e tem sintomas sérios, tudo, né? Então a pessoa acaba indo para o hospital, acaba sendo internado. E por que ele entrou nisso? Por quê? Tem pressão, né? Ele é hipertenso, e aí, como o médico mandou reduzir o sal, o que ele fez? Então vou tirar de vez. Aí pronto, acabou dando isso. Então, assim, por isso que é importante a gente sempre se informar, estar sempre atento, procurando conteúdos assim que realmente tragam informação, né, para a gente conseguir, porque infelizmente a gente não pode acreditar sem questionar, né, nos, nos tratamentos que às vezes nos passam, porque assim, infelizmente a medicina tradicional às vezes não olha o indivíduo de uma forma individualizada e acaba passando o mesmo tratamento para todo mundo sem questionar, sem observar como é que é o seu estilo de vida, né? Como é que é o seu sono, como é que está o teu emocional. O emocional interfere muito, que é o diferencial, né, dos médicos integrativos, que eles se preocupam em analisar o paciente, né, como um todo, em todos os aspectos, para depois passar um tratamento. Então, ele trata o indivíduo, né, não trata só aquele sintoma que é o que aparece em todo mundo, porque às vezes o seu sintoma tem uma causa diferente do mesmo sintoma em outra pessoa. Então, é importante que a gente tenha realmente essa atenção e buscar conhecimento, justamente para poder questionar, para poder fazer as devidas perguntas e achar, né, inclusive contribuir para se criar um melhor tratamento para a gente mesmo, né? E essa questão que eu falo aqui da questão da gente tentar se encaixar, às vezes, em lugares que não são para gente. Então, inclusive nessa questão, por exemplo, às vezes você está fazendo, você vai buscar um auxílio que aquilo não faz sentido para você. Então, muda, troca. A gente não tem que ter medo nem vergonha, né, de questionar e de buscar o que seja melhor e mais adequado para a nossa vida, porque a gente é que vai sofrer as consequências, a gente que vai obter os resultados. Então, a gente tem que participar do processo, né? Quem conhece melhor a gente do que a gente mesmo, certo?
E muitas questões assim também emocionais. Hoje em dia as pessoas estão entrando em processos de depressão, de ansiedade, justamente porque acabam querendo se encaixar em caixinhas que não pertencem a elas, né? Às vezes começa a ver os outros, começa a se comparar e acaba querendo viver uma vida em função do que ela observa nos outros, mas às vezes aquilo não é para você. Então, muitas vezes as pessoas se deixam controlar, né, se deixam, seguem padrões dos outros por imposição, se deixam escravizar, aprisionar por outras pessoas que acabam assumindo o controle. E às vezes por não querer ter um conflito, não querer discutir, não querer se impor e traçar limites, as pessoas vão aceitando aquele controle. E ninguém pode. Então, por isso que eu falo assim, do chicote, troca de mão esse chicote. Ele não pode estar no controle de outras pessoas. Quando você permite que outras pessoas controlem a sua vida, você está permitindo ser aprisionado. Só que a chave está na sua própria mão para sair disso. É você dar um basta, é você traçar limites. Então, assim, só que aqui eu estou falando de pessoas adultas. O que é diferente de uma coisa que a gente vem assistindo recentemente, que, aliás, de uma certa forma entra nisso também, né? Pais que deixaram de assumir a responsabilidade de ser pais e orientadores, né? Porque quando você está formando, quando você é pai, aquela criança, aquele ser ali que está sob a sua responsabilidade, você está auxiliando no aprendizado, na formação de caráter, e aí você tem realmente que ter, ali você tem que ter o controle e traçar limites, justamente para que quando ele cresça e se torne adulto, ele saiba assumir as responsabilidades e assumir o controle pela própria vida. Então, assim, é diferente. A função dos pais é justamente essa de ter ali assumir a responsabilidade de mostrar os limites necessários para que essa pessoa depois no futuro tenha maturidade para saber lidar com isso, saber lidar com frustrações, porque muitos pais hoje em dia não sabem falar não sabem, não entendem que a frustração faz parte do amadurecimento emocional e justamente para que futuramente a gente tenha maturidade para saber os limites e para não querer ser um controlador na vida de ninguém, para não querer controlar a vida de ninguém, porque quando você não tem limites, você acha que o mundo gira em torno de você e você acaba todo mundo achando que todo mundo tem que fazer o que você acha que é certo. E é aí que essas pessoas acabam querendo controlar a vida dos demais, querendo a impor o que a forma de visão de mundo delas. Né? Então, até eu estava, antes de gravar aqui, eu tava, apareceu no Instagram ali um videozinho de uma pessoa até que eu nem conhecia. E que é interessante porque tem a ver com o que eu ia falar aqui. E ela chama Naila Carrasco, se não me engano, a moça. Nunca tinha visto a página, o perfil dela. E apareceu assim. Provavelmente, né, porque é algo que eu estou sempre, né, pesquisando, então o algoritmo acaba mostrando os assuntos que me interessam. E ela conta que ela começa o vídeo falando assim, que na adolescência o pai dela ela sofreu um trauma, assim, o pai dela traumatizou ela de um jeito, mas que no fim foi positivo para ela. Ela falou que o pai sempre falava para ela que ela tinha que carregar o bilhete do transporte. E ela foi deixando, foi deixando, foi deixando, foi deixando. Até que quando chegou no último dia para carregar, ela não tinha carregado. Mas ela falou: tudo bem. Aí eu peço pro meu pai, ele me leva para a escola e depois eu faço isso, né?
não assumiu. Ela falou que era a única responsabilidade que ela tinha era essa, de carregar o bilhete dela do transporte. Aí, quando chegou no dia seguinte, aí ela falou assim pro pai dela: ah, pai, eu esqueci de carregar o meu bilhete e você me leva para a escola? Aí ela falou que o pai, na maior calma, falou: não. E aí ela ficou muito revoltada, achou um absurdo que, imagina, o pai dela não. E ela foi para a escola a pé, que não era muito longe, mas ela foi a pé, né? Porque ela não tinha um bilhete. Aí depois que ela saiu da escola, aí ela foi na banquinha lá, carregou e voltou de ônibus para a escola. Mas ela estava muito brava e revoltada com o pai, né? E aí, quando ela chegou em casa, ela, né, com aquela bicão lá, né? Cara fechada, aí o pai falou: e aí, carregou o bilhete? Ela: carreguei, mas você podia ter me levado, né? Aí ela falou que o pai, na maior calma, sem discutir, né? Só falou assim para ela: se eu te impedir de sofrer as consequências dos atos que você pratica, eu vou estar te impedindo de aprender. E aí, hoje, né, que ela né, já é uma pessoa adulta, casada, tem filhos e tal, ela falou que realmente, na época, né, adolescente não entende muito, mas que isso foi uma lição que ela nunca mais esqueceu. Porque se o pai dela tivesse levado, tudo, ela podia se tornar aquela pessoa que está sempre esperando um salvador, que está sempre esperando que alguém vá resolver as coisas por ela. Então ela nunca vai sofrer as consequências dos atos dela, mas de uma certa forma, a pessoa que se coloca nessa posição de sempre esperar do outro, né? Ela vai, ela acaba tendo muito mais facilidade de cair em narrativas e de cair no controle de outras pessoas, que é o que a gente vê, infelizmente, no nosso país. As pessoas que acham que a solução dos problemas delas estão na mão dos outros, que o mundo deve a elas, que as pessoas têm que fazer o papel delas, têm que provê-las, né, que têm que sustentá-las, são as pessoas que caem nas narrativas falaciosas, nas mentiras, e são presa fácil ali para serem manipuladas e usadas para que pessoas mal intencionadas se mantenham no poder e no controle da vida de todos, de uma certa forma. Porque, infelizmente, é um número bem significativo de pessoas que agem desta forma e que isso acaba trazendo resultado, impactando a vida de todos ao redor. Né? Porque isso tem consequências danosas, né, para a comunidade, para o coletivo. Porque quanto mais pessoas assim, fragilizadas emocionalmente, imaturas, isso acaba impactando de uma certa forma no coletivo. Porque aqueles que são responsáveis, trabalhadores, que correm atrás, que assumem as responsabilidades, né, assumem as consequências dos próprios atos, elas acabam sendo sobrecarregadas para ainda por cima ter que responder pela irresponsabilidade, pela preguiça, pela falta de atitude dos demais, daqueles que causam o, esses, esse desequilíbrio, na verdade. Então, o justo seria que cada um respondesse pelos próprios atos. Né? Então, eu não quero produzir, não quero contribuir, o outro que trabalha, que produz, ele não é responsável para me sustentar, para me trazer o conforto e a estabilidade que eu não vou buscar. É lógico que há exceções, há pessoas que não têm a possibilidade, por incapacidades físicas, e até de situações aí mais graves, mas para essas pessoas é que justamente uma comunidade mais fortalecida poderia trazer até uma condição melhor do que o que a gente vê hoje em dia elas tendo, porque é muita gente vivendo sem assumir responsabilidades e vivendo em prol daquele, vivendo em função daqueles que
que têm atitude, que são proativos, que entendem que eles têm que ter a responsabilidade pela vida deles e justamente porque isto nos dá liberdade. Quando você faz as suas escolhas e arca com as consequências, que é diferente, né, e assume a responsabilidade, que é diferente de assumir, de ficar na culpa, que a culpa estagna a vida da gente. A responsabilidade faz com que a gente trace, busque as soluções. Eu fiz, por exemplo, cometeu alguma coisa que não estava certa, que é errado. Você assume responsabilidade e busca a solução. Ou de reverter o dano, ou então, pelo menos, o aprendizado para não cometer novamente, né? E minimizar, talvez, os prejuízos causados. Então, isso é importante e justamente quando as pessoas elas não precisam de validação dos outros, de orientação constante externa, quando elas fazem o papel delas, isso automaticamente acaba atraindo para a vida delas justamente o que elas precisam para conseguir lidar com as situações conflitantes, com os desafios da vida delas. Por quê? Porque elas estão fazendo movimento, elas estão fazendo com que a energia na vida delas flua e traga os aprendizados e as soluções para ajudá-las, né? Então a gente tem que ter o controle da nossa vida, não entregar na mão dos outros, porque depois também não adianta, quando as coisas dão errada, você falar, tentar culpar o outro, sendo que você entregou o controle na mão do outro. E a gente está vendo assim muitos casos, né, de pessoas aí tendo aí sofrendo consequências de coisas que elas não tiveram atitude para colocar um limite e falar eu não concordo, eu não aceito, não. Caíram aí nas narrativas e fizeram o que mandaram fazer e agora tentam culpar, né, essas pessoas, sendo que elas abriram um espaço para serem controladas. E o controlador, ele não está nem aí, entendeu? Os poderosos que fazem as manipulações só pensando no benefício deles, quando vêm as consequências e os resultados danosos, o que eles vão alegar é falar, fez porque quis. Eles não vão falar que eles vão assumir que eles manipularam, que eles enganaram, que eles usaram o medo para coagir as pessoas, eles não vão assumir. Então, por isso que é importante que a gente sempre busque conhecimento, informação, antes de seguir cegamente qualquer coisa, seja político, seja artista, seja qualquer religião, né, líder religioso. Sempre a gente tem que estar no controle das nossas escolhas, fazer as escolhas de forma consciente e não porque fulano ou ciclano falou que era o melhor para você. Porque via de regra você acaba na hora de que vem as consequências, você vai estar sozinho para solucionar. Aquele que te influenciou, que te coagiu, não vai estar do teu lado para te ajudar a resolver. Então é importante que a gente tenha o controle das nossas escolhas e não fazer coisas que os outros querem que a gente faça. Porque muitas vezes as pessoas fazem por medo, né, porque o outro ameaça, ou fazem por não, como eu já falei, evitar conflito, porque a gente não precisa entrar em embates, né, em conflitos, em discussões, mas a gente tem que traçar limites. Então, assim, respeite o posicionamento do outro. Ele entende que seja daquela forma, ok. Então ele usa aquilo para a vida dele, para a sua não. Você não precisa discutir, você não precisa querer convencer o outro que você acha que ele está errado, não. Ok, você aceita. Isso é bom para sua vida? Que bom, perfeito. Use, haja dessa forma. Mas para mim não funciona, para mim não serve. Então,
para a minha vida, eu vou tomar as decisões que eu acho que sejam boas para mim. E aí, se vai dar certo, se não vai dar, mas pelo menos você fez a escolha. E é isso que é importante. A gente está no controle da nossa vida. Porque desta forma, a gente evita realmente tantas dissabores, depois tantas consequências, às vezes, justamente que eu falei das pessoas entrarem aí em depressão, em ansiedade. Por quê? Porque estão fazendo escolhas influenciadas por gente que às vezes nem sempre quer o seu bem. Nem todo mundo quer o seu bem. Às vezes é só o discurso. Ah, isso é para o seu bem. Mas tem coisas por trás, ocultas, que na verdade tem outros interesses. Então, o importante é a gente ouvir o nosso coração, ouvir o que ressoa conosco e aprender a conhecer também o nosso corpo, né? Falando da parte física, aprender a ouvir, escutar o que o nosso corpo está nos mostrando, nos pedindo, antes que cheguem assim em momentos em que já as coisas estejam muito descontroladas, já desequilibradas. Ter essa percepção de falar, poxa, isso não está me fazendo bem, isso não está me causando paz, está me causando desconforto, está me trazendo desequilíbrio. Então, é justamente essa atenção, esse autocuidado, a gente apreciar quem a gente é e sem precisar, né, de que os outros fiquem te validando o tempo todo. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente ama o que a gente é, nós gostamos de quem nós somos, aí os elogios, lógico que todo mundo gosta de elogio, mas não, eles são bem-vindos, mas não são necessários, assim, não é aquela coisa de gente que fica querendo o tempo todo que as pessoas fiquem afirmando para elas que elas estão certas, falando que elas são boas ou não, se aquilo que ela faz está certo ou não. Elas precisam dessa validação externa. Quando você sabe, você tem uma certeza, você está satisfeito com as escolhas, aquilo te traz paz e equilíbrio, é por aí que você tem que seguir. E o resto, né, os elogios, tudo o que vier assim, é lucro. Agrega, mas você não fica na dependência de ninguém. Você é livre para fazer as suas próprias escolhas e tocar a sua vida de acordo com aquilo que te traz paz e equilíbrio e que é bom para você como indivíduo, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.